Boa tarde a todos! E aí, gente, vamos acordar? Último dia de Expert, já tá todo mundo assim, mas vamos ficar assim, não é? Por quê? Porque essa palestra é sobre emocional, então já vamos aqui elevar os ânimos, que é o tema que mais pega no Day Trade. E é isso aí, gente. Eu sou a Ariane Campolim e juntaram aqui as 4 pessoas que mais gostam de falar de PNL, não é não? E aí, Guilherme? E aí, Ari? E aí, turma? Estão curtindo? Boa tarde para todo mundo que está aqui presencialmente e para quem está assistindo a transmissão ao vivo também. Cara, vamos falar de uma parada que é um calcanhar de Aquiles de muitos traders aí, né? Quem é trader aqui? Levanta a mão. Quem boleta? Quem sente na pele o emocional? Legal. Mari, no game delas, no mapa mental, a gente fala bastante sobre o aspecto emocional. Qual que é a primeira pergunta que você vai largar para esse cara aqui, que é, se não for o maior, um dos maiores especialistas em programação neurolinguística para o universo de trading e fora do trading, né? Exatamente. Boa tarde. Prazer estar aqui, sentada aqui, ó, na frente com esse pessoal para falar de um assunto. E eles deram, coitado do Nelson, a gente está deixando ele por último, eles nos deram a tarefa de sabatinar ele, né? Somos os apresentadores aqui da casa. E eu vou ter a honra de fazer a primeira pergunta aqui para você, Nelson. Até pedir primeira coisa que a gente fala é para você se apresentar, para caso alguém não te conheça aqui. Eu imagino que a maioria saiba disso, porque você é um dos principais nomes que fala dessa parte comportamental. E pedir para que em seguida você possa dizer para as pessoas, antes da gente falar do que é PNL, você contar um pouquinho o que não é. Por exemplo, quais são as coisas que as pessoas acham que elas estão fazendo em termos de melhoria para o próprio comportamento e que, na verdade, pouco contribuem? Essa foi de sopetão, hein? Tá bom, vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao XP, obrigado aos colegas que estão aqui, obrigado para vocês que estão nos assistindo. E eu gosto de dizer, e eu acredito convictamente, que o ativo mais valioso que nós temos é o nosso tempo. Então, para todos que de alguma forma estão aqui dispondo do seu tempo, eu prometo que nós trabalharemos para trazer o maior valor possível para vocês. Meu nome é Nelson Lee, hoje eu atuo como trainer em programação neurolinguística. O que é um trainer? O trainer é uma função, vou dizer que é uma função, de alguém que ensina PNL e faz formações em PNL. Então, qualquer pessoa que quer aprender PNL para a sua vida, para o seu dia a dia, necessariamente vai passar por alguém que seja trainer. E isso é uma certificação internacional. E, enfim, eu exerço essa função hoje porque eu vou dizer assim que eu não sou treinador, porque quando a gente fala, aí a gente já vai entrar na PNL aqui. Quando eu falo eu sou alguma coisa, eu estou trazendo isso para nível de identidade. Isso é uma coisa que já vou trazer para vocês aqui, porque uma das coisas que atrapalha o trader, sem ele nem perceber, é quando você se identifica e diz assim, eu sou trader. Porque quando você fala eu sou trader, você traz isso como se fosse a sua essência. E a gente precisa entender que o trader, na verdade, está exercendo uma atividade, que é o trade. Então, muitos aqui exercem várias outras atividades. Então, você é pai, você é mãe, você é filho de alguém. Então, quando você fala eu sou, a gente precisa prestar atenção no que é que você está vinculando com você. E muitas vezes você acaba dizendo assim, pô, eu sou indisciplinado, eu sou compulsivo, eu sou ansioso. Quantas vezes vocês já falaram isso para vocês mesmos? Já perceberam isso, sim ou não? Sim? Já falou assim, eu sou ansioso, eu não consigo me controlar durante os meus trades, eu sou indisciplinado. Então, aqui a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês como essa programação ocorre na nossa mente. Nosso cérebro é como se fosse um computador e quando a gente entende como isso funciona, muda todo o jogo, né? Então, primeira coisa é isso, cuidado, tá? Não diga eu sou, principalmente uma coisa negativa. E para quem é pai, para quem é mãe, cuidado quando você chega para o seu filho e fala, menino ou menina, você é XYZ. Principalmente se ela tiver entre os 0 a 7 anos de idade, onde ela está criando as suas referências, o seu mapa mental. Então, às vezes, até numa brincadeira, você fala para a criança assim, menino, você é terrível. Menina, você não tem jeito. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, eu digo nós porque eu também, às vezes eu cometo, né, esses erros. Então, quando a gente faz esse tipo de colocação, esse tipo de verbalização, principalmente para quem é filho, para quem é, né,
para os seus filhos, para quem você tem uma posição hierárquica, sem você nem se dar conta, você já está criando várias programações, várias crenças. A gente erra tentando acertar, né, cara? E qual que é a ideia ali? A ideia é trocar o eu sou pelo eu estou? No caso de eu sou trader, eu estou trader? Isso pode ser também, né? Mas você pode dizer que hoje, por exemplo, você pode dizer, cara, eu estou me preparando para ser um trader. Por que eu digo me preparando? Porque qualquer atividade, inclusive a de trader, é um constante processo de evolução, né? Então você não chega assim num ponto que diz assim, hoje eu estou perfeito, não preciso melhorar mais nada. Então você nunca vai chegar naquele, entre aspas, estado de perfeição de você dizer assim, trazer para a tua identidade e dizer eu sou trader. Você está num processo de evolução em que você quer ser um trader melhor a cada dia. Bom, então vamos começar explorando, Nelson, aqui você já começou falando, por exemplo, quando a pessoa ela está ansiosa no trade. O que você poderia dizer, né? Que eu acho que as pessoas elas estão aqui, a grande maioria, com certeza para ouvir. E se eu faço muito trade, ou se eu fico muito ansioso para entrar no trade, ou se eu estou muito ansioso quando eu estou na operação. Então, assim, dá uma palhinha aí de um gatilho mental para quem está nessa situação. Como é que, que faz a gente ter um outro ponto de vista para melhorar isso? Legal. Foram 2 perguntas aqui, então primeiro vou... Seguindo aqui o que a Ari me perguntou, deixa eu explicar para vocês o que é programação neurolinguística de uma forma muito simples. Quem já estudou, quem já ouviu falar de PNL, me ajuda aí só, por favor, só para ter uma ideia. Legal. Quem já fez algum tipo de formação em PNL? Bacana. São practitioners? Fez practitioner, bacana. Deixa eu explicar para vocês assim, Primeiro que a escola que eu sigo da PNL é uma escola que difere de muito do que é ensinado de PNL aqui no Brasil, tá? Então, para mim, o que é PNL? Programação neurolinguística. O que eu preciso entender? Que a programação, todo comportamento é uma programação. Nós, todos aqui, estamos reagindo ao que acontece ao nosso redor. Nós temos gatilhos visuais, auditivos e sinestésicos. Dependendo da temperatura, o teu comportamento muda. Dependendo da luminosidade que tem aqui nesse palco, dependendo do que nós temos aqui para captar a sua atenção, o seu comportamento, a sua performance muda. Dependendo do barulho, da música, do que você está ouvindo, o seu comportamento também muda, tá? Legal. Então, programação neurolinguística, quando ela foi criada, em inglês seria NLP. N é justamente neurologicamente, fisiologicamente, como é que você está absorvendo essas informações, seja visual, auditivo ou sinestesicamente. Isso passa pela nossa mente, pelo nosso mapa linguístico, que é o significado que nós damos para aquilo que acontece ao nosso redor, que são as crenças. Todo mundo já ouviu falar de crenças limitantes, sim ou não? Legal? Bacana. Todos nós, inclusive eu, todos nós temos crenças limitantes. Eu vou explicar por que toda crença limita. E aí, por fim, é que eu tenho o processo, que é a programação, que é o comportamento. Para que eu responda a pergunta da Ariane de uma forma mais completa possível, dentro do tempo que nós temos, eu preciso entender o que, então? Os gatilhos. O que visualmente, o que auditivamente, ou o que sinestesicamente é um gatilho que me faz agir de alguma forma. Porque eu sei que vocês já ouviram muito assim, você tem que mudar os seus comportamentos, sim ou não? Sim. Já ouviram? Sim? Sim. Beleza. Mas como é que você muda o comportamento se o comportamento é só o final do processo? Se eu não sei o que alimenta esse comportamento? Então eu tenho um gatilho, tá? Então, por exemplo, eu estava conversando com... A gente gravou, né, enfim, o que é um teaser? Vai ser história inusitada aí. História inusitada. Então, tem a história inusitada de uma trader que está entre vocês aqui, que gerou um trauma com o barulhinho do Profit, quando dá a ordem lá, faz um tim-dom, né? E da onde vem esse gatilho? Vai ter que assistir depois, né? Mas, enfim, então perceba, uma âncora auditiva que quando essa pessoa escuta, gera um estado emocional nela, altera, deixa ela ansiosa ou com medo, ou o que quer que seja, e aí ela explica para ela mesma por que isso acontece. Ela fala, pô, mas por que você sente ansiedade quando você escuta o barulho do Profit? Porque eu lembro do dia em que minha gata pisou lá no meu teclado, disparou uma ordem e eu perdi 15 mil reais.
Eu sei que tem outras pessoas que talvez gostem ou não gostem tanto assim do barulhinho do Profit. Mas perceberam como é um gatilho auditivo? Legal? Então é um exemplo. Se eu não souber o que é que alimenta esse gatilho, eu vou continuar. E assim, turma, sempre que você ouvir esse gatilho, enquanto você não mudar essa representação interna, você vai sentir aquela emoção, tá? 100 anos de idade, se ela ouvir o barulho, vai continuar sentindo. Tá bom? Então, um trauma, uma fobia que você não trabalha, aquilo vai acompanhar você pelo resto da sua vida. Quer dizer, o resto da sua vida enquanto você não enfrentar esse problema. Então, a palavra é enfrentar a realidade. Você tem que identificar o gatilho, aceitar que você tem uma limitação, porque se você não sabe o que dispara aquele estado emocional em você, você não vai conseguir mudar. Você não sabe qual é a chave para essa mudança. E aí... Eu perguntei o que gera também essa questão. O que gera. Então, o que gera, na verdade, todo comportamento tem uma base emocional por trás, tá? Então, depende da emoção que está associada àquilo. Vamos lá, 95% do que a gente faz é um processo inconsciente. Vocês estão aí sentados, assistindo, alguns com a mão na boca, outros mexendo no celular. Inconscientemente, a gente está agindo 95% do tempo. E essa programação depende do meu mapa mental, da forma como minha mente foi estruturada. Por exemplo, se você tiver valores rígidos que digam assim para você mesmo que, puxa, mexer no celular, eu não estou dizendo que é feio, tá? Mas faz de conta que você... Não, mentalmente eu tenho para mim que mexer no celular enquanto eu estou ouvindo alguém falar é uma falta de educação muito grande. Percebe que é uma crença. Então lembra, você está vendo alguém falar, linguisticamente você tem uma crença, por isso você não tira o celular do bolso. Legal? Bacana. Da onde vem isso? Vem das referências. E aí todos aqui já devem ter ouvido falar como o ambiente modela os nossos comportamentos, sim ou não? Sim. Concordam? Na verdade, o ambiente não modela, o ambiente influencia. O ambiente é determinante enquanto você não tem a consciência, de novo, de como aquele ambiente se torna um gatilho para os seus comportamentos. Então não basta simplesmente, eu sei que vocês já ouviram muito por aí, você tem que estar no meu ecossistema, senão você não evolui. Se você vai para aquele ecossistema achando que aquilo é uma verdade absoluta, você criou uma crença que você só evolui se estiver ali. Percebe enquanto isso é poderoso? Por quê? Porque 95% do tempo eu faço as coisas de forma inconsciente e aquilo que está na minha mente se torna uma verdade absoluta. Entendam isso, aquilo que está na minha mente é uma verdade absoluta, tá? Então, se eu não enxergar isso, que aquela verdade absoluta, na verdade, é só uma visão minha, um viés meu, eu não consigo mudar. Isso é a maior dificuldade das pessoas, enxergar quais são as suas limitações e, segundo, encarar, querer resolver aquilo, né? E pagar o preço, obviamente. Não, e você trouxe uma coisa muito bacana, Nelson, que é assim, geralmente as pessoas sempre chegam, eu tenho meu problema no trade emocional. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que eu faço? E uma coisa que eu acho interessante que o Nelson trouxe aqui é que, assim, não vai haver uma fórmula exclusiva que todas as pessoas vão fazer aquilo e vai funcionar. Porque é o que ele está trazendo, é uma coisa única de cada pessoa. Então, cada pessoa tem a sua história de vida, tem os seus gatilhos. Então, quando a pessoa chega assim, como é que eu resolvo isso? A gente consegue dar direção. Mas é a pessoa que tem o gatilho que é particular dela. Então, por isso que o emocional, ele pega tanto, porque a gente não tem uma receita de bolo, não é que nem a parte setup, técnica, né? Que você pode ensinar um indicador. Não é igual a parte técnica que você coloca lá e fala, olha, faça isso aqui. Aí você passa a técnica mesma para todos, um vai entrar, o outro não vai entrar, o outro vai hesitar, o outro vai sair antes, o outro vai ficar afobado. Então, assim, por que a gente passa a mesma técnica e os comportamentos são diferentes? Por que tem uns que conseguem com o operacional e outros não conseguem? É exatamente por isso. É muito particular, gente. Então, eu acho que esse trabalho que o Nelson faz, ele é muito necessário, porque é uma coisa que tem que ser personalizada, né? É para cada pessoa, não vai existir uma receita de bolo. Né, Ari, o autoconhecimento, né? Porque cada um de nós tem uma percepção de mundo diante de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da vida, né? E todo terapeuta, todo profissional, ele detém ferramentas que ele te ajuda a fazer um processo de autoterapia, né? Então, ninguém muda ninguém. Mas as ferramentas bem direcionadas por quem tem a competência para fazer isso te ajudam a encontrar as respostas que estão dentro de você. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta importante, cara. A gente tem um jargão popular dentro do mercado que é controle emocional. Controle emocional existe? Vamos lá. Cara,
quem gostaria aqui de ter mais controle emocional durante o trade? E quem acha que se tiver mais controle emocional vai ganhar mais dinheiro? Por favor, levanta a mão. Seja assim. Quem acha que o controle emocional, se você tiver controle emocional, faz mais grana, sim ou não? Eu sinto muito, vocês nunca vão chegar lá. Eu explico por quê, tá? E de novo, essa é a minha visão, eu sei que tem profissionais que divergem disso e tá tudo bem. Qual é a melhor teoria? Aquela que funciona para você. Se você acha que você tem controle emocional e funciona, ótimo, que bom, que continue funcionando. Mas por que não existe controle emocional? Se eu falei para vocês que eu estou reagindo ao que acontece ao meu redor e que a emoção é a base do comportamento, vocês precisam entender o seguinte, 95% do tempo eu faço as coisas de forma inconsciente, beleza? A linguística, a linguagem, o que eu estou falando com vocês aqui, representa 5% da minha capacidade de comunicação, 7% em algumas teorias, legal? Então, quando eu falo que eu quero controlar alguma coisa, eu tento trazer isso de forma consciente, eu estou usando 5%, 7% da minha capacidade de comunicação. Então, como é que o meu inconsciente, o seu inconsciente se conecta e como é que ele no dia a dia, ele se comunica com você? Através da comunicação não verbal, beleza? Então, se a comunicação, 95% do tempo é não verbal, o que eu quero dizer com isso? Que no seu dia a dia, você vai passar pelos gatilhos, e eu tenho certeza que até mesmo quem faz terapia, às vezes fica ali vários e vários meses fazendo terapia, aí você fala assim, pô, eu até entendo o que está acontecendo comigo, mas eu não consigo mudar. Pô, já li diversos livros sobre isso, mas eu não consigo mudar. Porque a linguística é um processo consciente. E ele tem a sua função, porque nós somos seres linguísticos, a gente usa a comunicação linguística e esse é o processo evolutivo, mas eu preciso entender como usar isso de forma mais adequada. Vamos lá, então não existe controle emocional porque eu estou reagindo ao que acontece ao meu redor. E tentar controlar as emoções, e me perdoe, né, quem fala sobre inteligência emocional, é um processo completamente ultrapassado, porque, pô, para e pense comigo. 5% da minha capacidade consciente de comunicação, como é que você vai mudar os outros 95%? Ah, mas então não muda? Muda. Quando você começar a identificar os gatilhos, o que desperta aquilo, aí sim você vai começar a entender o que está por trás daquele processo, tá? Então, de uma forma muito simples, não existe controle emocional, até porque nós estamos constantemente reagindo ao que acontece. Inclusive, se eu falei alguma coisa que te incomoda e que você não concorda, sem você nem perceber, primeiro o teu corpo vai reagir. Daqui dá para olhar, assim, quando eu falo não tem controle emocional, já dá para ver algumas pessoas torcendo o pescoço, fazendo careta. Então, esse é um processo automático. Então, é um exemplo de como não existe esse controle emocional. Oli, a gente já teve essa conversa em outras oportunidades e eu gosto muito quando você traz essa questão do controle emocional, porque é muito comum que as pessoas... Eu faço sala ao vivo, então, naturalmente, eu estou operando com tela aberta, onde as pessoas me veem, né, reagindo. Então, assim, você toma um stop ao vivo e as pessoas me perguntam muito, Mário, o que te dói mais? Porque eu ainda opero para mim na minha conta real um outro ativo, né, opero índice para mim e faço sala ao vivo operando, dando recomendação de dólar e bit. E me perguntam muito, o que é mais incômodo para você, né, tomar stop como analista, stop, porque são coisas, de fato, para mim, não sei se para todo mundo, são coisas diferentes. Mas, de uma forma geral, as pessoas, elas às vezes, elas me veem conduzindo uma operação e elas têm a sensação de que eu não estou sentindo o desconforto. E eu falo muito isso para o pessoal. Na verdade, é o comportamento que mantém no plano que eu falo para eles antes de entrar. Então, eu me coloquei, na verdade, para ser analista... porque eu falo, é muito útil para mim como trader me colocar de ter que cumprir com o que eu falo publicamente ali, mas não significa em nenhum momento que não seja extremamente desconfortável passar um calor. Então o pessoal pergunta muito esse como não sentir, porém com o tempo e vendo que o resultado do trade é uma somatória de comportamentos corretos, independente do resultado financeiro, se um bom operacional ele vai dar resultado, eu sinto que esse desconforto, ele ameniza. Isso é esse enfrentamento que você está falando? É alguma coisa? Como que funciona esse enfrentamento das questões que o trader passa ali no dia a dia? É um enfrentamento, é uma dessensibilização? Como que você trabalha isso na prática com um trader que chega para você e fala:
poxa, o Ari opera e ela pode tomar o calor e que legal, ela não sente, eu queria não sentir. Como que isso chega pra você? Legal. Vamos lá. Existe de uma forma bem genérica, vou dizer assim, existem duas formas de você lidar com essas emoções, né? Então, primeiro é que assim, ó, a partir do momento que você passa por uma experiência e essa experiência gera uma carga emocional, vai depender do nível dessa carga emocional que está associada àquele gatilho. Então, você vai lá, toma um stop, aí você perde uma grana e fica com medo de operar. Vai depender de cada um de vocês o quanto aquela experiência foi dolorosa ou não. Tá? Então, se pudéssemos medir, né, um grau de, sei lá, de medo, do que quer que seja, existe uma graduação. Então, dependendo, quanto mais intenso isso for, mais difícil vai ser você superar isso. Leva muito mais tempo. Aí você tem um processo de dessensibilização. Então, basicamente é assim. Se eu tenho medo de dirigir, a primeira vez que eu estou dirigindo, eu tenho medo de dirigir. À medida que eu vou evoluindo, esse medo, de fato, ele vai diminuindo. Mas isso não é uma verdade absoluta. Porque se a primeira vez que você for dirigir, você, por exemplo, dá uma ré com o carro, atropela e mata seu cachorro, ou você, sei lá, bate na madeira, mas aí que você bata o seu próprio filho, já pensou que legal? Péssimo, né? Ah, Nelson, que horrível. Não é horrível, isso é só uma representação mental que você criou associada com uma emoção. Legal? Então, dependendo do nível de emoção que você tem, você pode passar por um processo de dessensibilização, e aí a soma de ação mais tempo que faz diminuir esse fator emocional, tá? Segundo, pelo menos dentro da área que eu atuo, de programação neurolinguística, a gente pode mudar a representação interna, o gatilho interno que faz você ter aquela emoção, tá? Porque quando eu falo de... Não sei se estou me fazendo entender. Sim. Beleza? Sim. Legal? Então é assim, ó, quanto mais intenso, entre aspas, pelo processo de dessensibilização é mais difícil, é mais demorado. Então, pô, se você tiver um trauma muito intenso, o processo de terapia vai levar muitos meses, anos, e às vezes não se resolve. Viu só? E aí, beleza, como é que eu faço isso com programação neurolinguística ou até como processos de hipnose? Quando a gente entra no nível inconsciente e faz essa mudança lá nos 95%. Como é que a gente faz isso? Olha só, eu falei que a gente vê, ouve e sente. Vocês lembram disso, sim ou não? Visual, auditivo e sinestésico. Eu crio na minha cabeça, é como se, aqui ó, a câmera está nos filmando, ela está gravando essa informação num HD, sei lá, é um HD que chama? Um chipzinho lá? O nosso chipzinho é a nossa mente. A gente está gravando essa informação. E na nossa mente ela tem características visuais, auditivas e sinestésicas, tá? Isso é técnico, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, se a gente pegar essa gravação aqui da câmera, vai lá e troca a cor dela preto e branco, é a mesma gravação, senhoras e senhores? Sim ou não? Não. O que vocês acham? Sim ou não? Não, pô. Se era colorido, eu troquei para preto e branco, já não é mais a mesma gravação. Portanto, altera a minha emoção. Legal? Vocês entenderam isso? Bacana. Então, assim, obviamente isso é um processo mais complexo, estruturado, que qualquer pessoa pode aplicar. Ou então, vejam, cada experiência, visual, auditivo, sinestesicamente, está ancorada numa emoção. Eu posso mudar esse núcleo da emoção, porque inconscientemente, todo mundo aqui sente medo, certo? Todo mundo aqui sente medo. Só que os níveis de medo de cada um aqui é diferente. Alguns sentem mais medo, outros menos medo. E aí eu posso mudar essa estrutura inconsciente do medo. Aí é um outro processo que, por exemplo, os processos de hipnose também são muito eficientes, porque a gente consegue, entre aspas, desligar aquela estrutura consciente, onde você tenta controlar o que está acontecendo ao seu redor, né? E a gente muda isso lá, vira uma chavezinha lá no inconsciente. Então, são formas de se fazer. É isso que eu ia te perguntar, né? Na hipnose, a gente procura identificar o ECI, que é o evento causador inicial. E a partir daquele momento, trabalhar uma mudança de percepção. Porque não tem como deletar algo que está a nível subconsciente. Isso faz parte da tua formação. O que tem como fazer é fazer com que essa cicatriz que talvez esteja aberta, feche. E quando você olha para essa situação, você não sinta mais
uma dor latente que te impeça de fazer as coisas que você precisa fazer. Trazendo isso para a PNL, de que forma que, prática, assim, um exemplo prático para ficar palpável para a turma, que a gente consegue trabalhar essa dessensibilização, ó, trava-língua. Legal. Vamos lá. Boa pergunta. Eu não sei responder. Não, tô brincando. É assim, ó. Daí, porra, você vai fazer entregar o ouro. Essa turma merece o ouro, merece, não merece? Faz barulho aí, então. Vamos. Pelo menos um pedacinho de ouro vale, vai. Pedacinho de ouro? É. Lembrando que o ativo de ouro... Não, tô brincando. B3 patrocina nós. Vamos lá. Seguinte, tá? Caraca, porra, é foda. Quando você... Ó, quer ver? Ó, pensa em alguma coisa que te dá medo. Todo mundo aqui, pensa em alguma coisa que te dá medo aí. Medo de alguma coisa. Por exemplo, sei lá, medo de quebrar, medo de morrer, medo que algum parente, se alguém importante, morra. Se você conseguir se concentrar o suficiente nessa representação mental que você tem, automaticamente o teu corpo vai começar a reagir. Sua respiração muda, seu batimento cardíaco muda, tua postura corporal muda, a temperatura do seu corpo muda, a sua mão começa a suar, as pernas começam a tremer, e isso é um processo completamente inconsciente, tá? Então, quando eu percebo isso, vamos lá, então, para quem é mentorado meu sabe, eu falo assim, cara, existe um checklist emocional durante o trade que eu passo para os meus mentorados e que quando você passa por aquele processo, eu pelo menos oriento para que ele pare imediatamente de operar enquanto ele estiver sentindo aquilo. Por mais que você conscientemente diga assim, não, mas eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe. Por quê? A decisão é emocional. Então, você pode ser o melhor trader do mundo. Se você cair num gatilho emocional, você já vai, de alguma forma, afetar aquela tua tomada de decisão. E aí, para quem gosta de neurologia, aí, como é que é? Neurociência, tá na moda, né? Cara, aquele negócio do sequestro da amígdala, né? Então, nós temos uma parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio lógico, pelos processos conscientes. Só que quando a amígdala começa a entrar ali, que é a área do cérebro das emoções, imediatamente a gente desativa aquele processo consciente, né? Entenderam isso? Então, esse processo de autoconhecimento ele é muito importante, e não só do autoconhecimento de dizer, pô, eu sei, porque o meu trauma vem do meu pai, que meu pai não me reconhece. Não, não é sobre isso que a gente está falando. Eu estou falando sobre a linguagem inconsciente corporal, que é 100% fidedigna, porque assim, ó, você está sentindo uma emoção. Você pode até criar uma narrativa, uma historinha para você dizer o porquê que você está sentindo aquilo e dizer assim, não, eu não preciso ter medo e blá blá blá. Mas o teu corpo não mente, entendeu? Entenderam isso? O teu corpo não mente. 95% do tempo nós tomamos decisões emocionais e inconscientes. Agora, você pode tentar controlar isso. Eu tenho certeza que vários de vocês tentaram e falharam miseravelmente. Tá? Não dá, não tem... Inteligência emocional. Saiba que você está passando por uma emoção, tal, raciocínio lógico, tal. Se torne estoico, pense. Pô, bacana. Mas ele não vai controlar a sua emoção, porque você já está dentro de um ciclo emocional. Né? Então, até tem um... acho que o Lucas está por aí. Acho que... enfim, tem um mentorado meu que é trader profissional de uma das maiores corretoras do mundo. Então, e fez vários cursos de PNL comigo. E é muito interessante porque ele estava explicando que na rotina lá do dia a dia dele como trader, muitas vezes quando um colega está numa posição ruim, imediatamente outra pessoa vai ajudar ele para que ele não continue tomando decisões no trade. Nós estamos falando aí de alguns milhões de dólares, né? Então percebam, cara, para que você vai querer controlar algo que você não controla? Inclusive, para quem sofre de ansiedade, sei lá, 99% do tempo você está tentando controlar alguma coisa que não depende de você. Pode prestar atenção. Fato. 99% você está preocupado com alguma porcaria, quase falei palavrão aqui. Você está preocupado com alguma coisa que você nem sabe se vai acontecer, mas você já está sofrendo por antecipação. Aí você diz, não, eu sou uma pessoa racional, eu gosto de ter o controle. Mentira, você está com medo de alguma coisa. E esse medo está alimentando a tua ansiedade. E aí você conta uma historinha, uma narrativa, uma crença para te manter preso dentro daquele ciclo de ansiedade. E normalmente você vai tomar o remédio e é muito comum
o cara que toma remédio para ansiedade, depois desenvolveram outro nível de ansiedade, que é o medo de largar o remédio. Né? Tudo por quê? Porque você está com medo do que vai acontecer, tal. Pô, enfim. Bom, vamos lá, Nelson, você falou de várias coisas interessantes aqui. Uma delas que você falou, né? Realmente, quando a gente tem amígdala, dispara o gatilho, mas você citou esse seu trader, você falou, o cara vai lá e ajuda ele. Só que no nosso caso, que a gente fica em casa, né? A Mari também opera lá, a gente fica sozinho. A gente não tem um amiguinho que vai lá e fala, nossa, olha só, você está fazendo cagada. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver, né? A gente não tem uma mesa de risco, a gente é a nossa própria mesa de risco. Inclusive, acho que isso é parte do problema, né? É parte do maior problema que eu acho que as pessoas têm. Como é que você falou assim, olha, eu tenho um checklist que quando o trader ele vê que ele realmente já perdeu o racional, que ele está ali na emoção, que ele pare de operar. Mas você trabalha aí com a pessoa, quando ela tem essa perca, né, de controle racional, por assim dizer, dela conseguir voltar e fazer análise, ou realmente quando chega nesse ponto da emoção sobressair, você não consegue retomar o racional e é melhor realmente a pessoa encerrar a posição. Seria o abortar da onde está. Sim, na verdade você tem uma pessoa que te ajuda. Quantos de vocês se identificam com a seguinte frase, que quando você está num loss, você se transforma numa outra pessoa? Quem que se transforma numa outra pessoa quando está perdendo dinheiro? Metade, 5% levanta a mão e os outros 95% estão mentindo, né? Mas beleza. Ou ainda não perceberam. Percebe, não vem com esse papo não. Quando você está no game, você é uma pessoa. Quando você entra no loss, você se torna outra. Batata, certo? Beleza, você tem duas versões tuas. Um antes e um depois. O problema é esse depois. Então, o teu processo tem que ser um processo de consciência, não é controle. Consciência é assim, ciência. Estou ciente de alguma coisa, tá? Se você identifica os teus gatilhos mentais, emocionais, físicos, porque são gatilhos muitas vezes de pensamento, tá? Então tem pensamentos que despertam aquele gatilho emocional. Existem fatores ambientais que despertam gatilhos emocionais. Mas, acima de tudo, o seu corpo sempre vai te dar o indício de alguma coisa ter alterado. Né? Mulherada, naquela época, né, de TPM e tal, pode falar o que for, né? Não, você tem que ser... Não dá para controlar? Não dá, porque é um processo hormonal, a fisiológico. A vontade do doce é difícil de controlar, viu? Vendo? Eu me entrego. É a mesma coisa. Eu me entrego. No trade é a mesma coisa. Porque na tua cabeça, por mais que o comportamento seja um comportamento, entre aspas, sabotador, existe uma razão daquele bendito daquele comportamento existir na sua vida. Mas enquanto você não tem a consciência do que é que está fazendo você agir daquela forma, você não vai conseguir mudar. Porque não existe comportamento bom ou ruim. Todo comportamento tem uma razão de existir na sua vida. Tem um ganho secundário, né? Tem um ganho. De verdade, eu diria que é um ganho primário. Porque aquilo fica acima, inclusive, dos seus valores, dos seus princípios. É muito louco. Né? Então, tem como ajudar se você passar, se monitorar e parar. Agora, é aquilo, né? Se você... Cara, deixa eu falar de uma outra forma. É assim, se 95% do tempo eu estou fazendo algo de forma inconsciente, aquilo que eu estou jogando para dentro da minha mente se torna uma verdade absoluta, beleza? Se eu coloco na minha cabeça assim, aconteça que já ter certeza que aconteceu aqui. Você está lá no trade, por exemplo, você está com R$950 e fala assim, quando chegar nos R$1.000 eu fecho o trade. Para arredondar a boleta, o pessoal fala. Isso, para arredondar a boleta. Ficar bonito ali. Arredonda, só arredonda. Alguém nunca tentou pelo menos arredondar uma boleta aí? Ou então o cara tá vindo de vários dias positivos, daquele dia que ele vai tomar o loss e fala, não, vou estragar meu relatório, ele tava reto, assim, postei no meu story. Imagina. Só falta R$50 para ficar positivo na semana. Isso. Eu vou buscar. Vocês conhecem alguém que faz isso? Não vocês, né? Eu vou dizer que não vocês porque é a tua versão do trader doidão, entenderam? Vocês estão entendendo isso? É tipo como é que é o doutor? É o alter ego da Mariana que às vezes pode parecer. Enfim, tá? É o nome que te dá pra isso. Você dá o nome que você quiser, beleza? Se é medo, ansiedade, ganância, prepotência, blá 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 blá, o nome que você vai dar pra isso pouco importa. Porque você tem que entender que o teu corpo reage aquilo ali é uma verdade absoluta e que você não vai ter capacidade consciente de explicar o porquê isso acontece. Mas você consegue monitorar. Mas, Li, cara, a consciência é o primeiro passo para a mudança. Certo. Só que só saber do problema não resolve o problema.
Perfeito. Mas a partir do momento que eu tenho consciência de que eu comecei a ter um comportamento fisiológico que pode me fazer entrar nesse viés de operar por pura emoção, existe algum exercício prático, cara, na PNL, que você pode passar para a turma, assim, entregar de presente para utilizar no dia a dia? Cara, é um processo muito simples, mas assim, ó, se você criar o hábito de fazer não um diário de trade, mas um diário teu comportamental e mental do dia a dia, você vai começar a escrever e você vai começar a perceber que existem padrões que se repetem. Quem já fez isso aí? Já fizeram? Você não conta, pô. Tá, mas vocês vão perceber que é um padrão que se repete. E aí você começa a tornar isso um processo consciente. Quer ver, ó? Todo mundo aqui conhece, pelo menos já ouviu falar de alguém que ganha dinheiro durante a semana e na sexta-feira devolve? Então por que cacete você devolve? Por que você opera na sexta? É o medo da quinta-feira virar sexta. Porra, mas aí você começa a identificar um padrão. Por que cacetas... Putz, falei palavrão, foi mal. Por que cargas d'água, o último dia da semana tem que ser um dia terrível para você? Aí você vai começar a perceber que você tem uma crença, algo que não sei por que faz você agir daquela forma, né? Então, se eu posso dar uma dica, não gosto da palavra dica, mas uma dica, cara, começa a escrever. Eu sei que muitos traders, todo mundo sabe aqui que tem que fazer um diário de trade, mas eu duvido, cara, que mais de 10% aqui façam um diário de trade todos os dias, todas as operações. Eu duvido. Por que eu estou duvidando? Porque estatisticamente eu tô indo, cara, acho que já foram umas 30 turmas de mentoria. E cada turma, em média, tem ali 80, 100 alunos, né, de traders que passam pelos meus treinamentos. É batata, é estatística. E olha que bizarro, quando os traders começam a fazer o diário de trade, quando começam a fazer esses diários emocionais, chega a aumentar a performance em 80% de melhora. 80%. Então, cara, 80% dos dias os caras fazem menos besteira. Tem os 20% que ainda faz. Por quê? Porque você está dentro de um processo de aprendizagem. É o que eu chamo de padrões mentais. Tá? Os padrões mentais são... É como se fosse uma receita de bolo. A receita de bolo diz lá, os ingredientes são esses, você põe a farinha primeiro, aí você põe, 200 ml de água, então tem uma sequência lógica. A nossa mente funciona assim, tá? Todo comportamento ele tem uma sequência lógica e uma emoção associada. Então, se o meu comportamento no trade não é o melhor, eu só vou mudar esse comportamento se eu mudar a estrutura inconsciente daquele comportamento. O meu bolo, sempre que eu faço, ele fica murcho. Legal, então você tem que mudar alguma coisa. Se você insistir na mesma receita, o bolo vai sempre sair murcho. Então eu tenho que mudar, tem que pôr mais fermento, sei lá o que. Troca a ordem água. Que você vai colocar o ingrediente, testa mudar a temperatura do forno, tenta pré-aquecer. Gente, pior que o que ele fala, faz muito sentido, porque foi o que eu fui fazendo durante o meu processo. Então você vai descobrindo os padrões e você vai aprendendo com eles. Então assim, vou te falar o que se passa na minha mente quando eu estou operando, tá? Uma das coisas que as pessoas perguntam é: quando que eu vou parar de fazer cagada no trade? Gente, a hora que eu tô operando, vem assim, não, deixa, ele vai mais. Aí já vem uma voz assim na minha cabeça: não, quem disse que ele vai? Porque o dia que você esperou que ele não foi e você saiu no loss. Então você pega e põe ali pra proteger, porque senão você vai se danar. Então eu tenho uma voz que parece que ela vai, toda vez que me dá algum gatilho, alguma coisa de, vai sair, eu quero alongar mais o trade. Porque assim, isso nunca acaba. Pelo menos pra mim até hoje, nunca acabou. Então... São duas vozes? Não, eu tenho uma voz. Toda vez que eu vou assim... O que essa voz diz pra você? Não, você tá operando. Aí você tá lá no calor. Aí você vê assim, o trade tá indo. Cara, a primeira coisa que você pensa, deixa eu alongar um pouquinho o alvo. Sua cabeça pensa às vezes em fazer as coisas erradas. Porque é muito difícil, você falou, difícil você controlar. E aí o que acontece? A minha cabeça, imediatamente, quando eu penso em fazer alguma coisa fora, ela vem assim, não, lembra do diário de trade? Lembra que aquela época que você tentava alongar muito o trade, quando você não seguia a técnica? Então, assim, vem uma voz e fala pra mim assim, não, é o racional, não é pra alongar. Você tá querendo que ele vá longe, mas não quer dizer que ele vá. Então, você tem que seguir a técnica. Então, basicamente, é como se viesse uma voz racional que não me deixa entrar nesses gatilhos que a gente tem ao longo da nossa formação como trader e que a gente vai aprendendo com eles, e é uma coisa que você só pega
no diário quando você vai lá escrever emocional, que é aquilo que você falou, putz, toda hora eu faço a mesma cagada. Eu quero alongar o trade e o trade não vai. Tô vendo que ele não tá andando, por que eu quero alongar? São coisas que eu só ia pegando no diário de... Falar assim, não, deixa eu trocar. Se eu tô querendo alongar muito e não tá saindo bom, deixa eu mudar a receita aqui. E aí, com isso, você vai construindo um aprendizado e você vai tomando consciência desses gatilhos. Então, desmistificando o que acontece na minha cabeça na hora que eu tô fazendo trade, tá? Entendi. Cara, não sei se vocês perceberam, mas intencionalmente eu pedi para a Ari falar aquela outra voz na cabeça dela. É muito sutil, mas a velocidade da fala dela muda quando ela tá... Aquela tua outra versão diz, não, ela fala assim, ó, ela tava assim, não, vamos alongar o trade e tal, não. Aí daqui a pouco, não, encerra. Ninguém disse isso. Essa voz fala assim na minha cabeça. Muda. A voz número 2 da área é mais malvada? A minha voz número 2 fala isso na minha braba. cabeça. É exatamente assim. Pegaram? Ela me pega de chacotinho, assim. Ó. Chicote, não faz errado. Isso é um processo inconsciente. Ela não fala, a Ari não faz assim, vou agora mudar a minha voz, vou falar mais rápido e mais alto. Não vai, é um processo automático. Então, esse processo de percepção do teu dia a dia vai te ajudar a perceber. Então, por exemplo, no caso da Ari, se ela percebe que essa outra voz ajuda mais ela, entre aspas, do que atrapalha, ela pode começar a modelar como ela se sente fisicamente quando isso acontece. Pegaram isso? Sim ou não? Que ouro, hein? Pegaram? Que ouro, hein? Legal? Pegaram? Então, Pegaram? Então, assim, ó, é que pra mim, como né, eu tô um pouquinho treinado nesse processo, é muito fácil pegar essas coisas, né? Agora, daí o cara fica me analisando. Porra nenhuma, tenho mais o que fazer da vida. Né? Mas é só pra vocês entenderem. Aqui foi um exemplo, por isso que eu pedi pra ela falar de novo, só pra eu pegar exatamente o padrão de comunicação dela. Mas a fisionomia dela muda. A fisionomia dela, o rosto dela muda, a velocidade da fala, o ritmo da fala. A forma como eu respiro também. O volume, a altura, né, da voz muda. Foi um Legal? baita... Foi sem combinar, mas acabou mostrando na prática como isso funciona, né? Galera, nós estamos chegando no final. Eu sei que é um assunto com o qual passaria algumas horas, mas eu acho que vale muito a pena que todo mundo aqui que se interessa cada vez mais por esse assunto entende a importância que isso tem nos nossos resultados. Busque a forma de se conhecer, assuma a responsabilidade, porque é o que o pessoal falou aqui, esse tipo de conversa ele vai te dar direcionamentos, podemos até dizer qual é o nosso caminho e qual caminho a gente fez, mas só cada um de nós pode fazer isso, tá bom? Certo? E só para encerrar, turma, o autoconhecimento, ele liberta. Liberta o quê? Nos liberta de nós mesmos, das convicções que nos atrapalham de fazer as coisas que de maneira consciente a gente quer fazer. Então, busquem por autoconhecimento, para o trading e para a vida. Li, É isso, gente. Ari, Mari, prazerzaço estar com vocês aqui, todos vocês. Obrigada por presencial acompanhar, e online. gente. Obrigada. Obrigado, valeu, turma. Até a próxima.